Olá, laringoscopista. Vamos agora para a nossa terceira aula, avaliação da via aérea e sinais de alerta. Aprendendo a identificar e evitar tragédias. Aqui é fundamental, né? Evitar tragédias. Às vezes você intuba bem, mas você vai se meter em algumas situações potencialmente difíceis para intubar certos pacientes e os maiores prejudicados serão eles. A gente vai discutir como identificar essas pessoas no seu trabalho. Então, vamos falar sobre definições importantes. Vamos falar sobre algumas escalas, né? Tentando utilizar as mais didáticas e práticas possíveis. A importância de reconhecer uma via aérea potencialmente difícil, certo? Aqui, aqueles casos que vão dar um certo trabalho e você vai melhor preparado para eles. E os critérios de avaliação e classificações que são mais utilizados aí. E a gente vai falar também no decorrer do curso, a partir dessa aula agora. Definições. Então vamos fazer um embasamento teórico aqui. Via aérea difícil, né? O que é a via aérea difícil? Via aérea difícil é quando você tem dificuldade para ou ventilar com máscara, ou acoplar e ventilar com um dispositivo supraglótico, que seria uma máscara laríngea, é o mais comum, ou intubar. Então perceba que via aérea difícil, ele não envolve apenas a intubação difícil. Isso é também parte da via aérea difícil. Ele envolve a ventilação difícil, a acoplagem de um dispositivo supraglótico difícil, ou uma intubação difícil. A laringoscopia difícil é a incapacidade de visualizar as cordas vocais com a laringoscopia tradicional. E aí vai vir a escala de Cormack-Lehane. A gente vai falar também sobre ela. A intubação difícil são 3 ou mais tentativas ou mais de 10 minutos para intubar o paciente com um profissional treinado. Então isso aqui é fundamental, né? Eu trabalho com residentes e todo residente, no começo, né, o R1 lá de anestesia, as intubações para ele são intubações difíceis, né? Ele fala que todo mundo é via aérea difícil. Mas não, ele tá precisando ser treinado. Ele é especialista em via aérea difícil, né? Não. É só porque ele está começando aquela curva de aprendizado lá. Às vezes um paciente que é fácil de intubar, se ele não é bem preparado, se ele não é bem posicionado, se ele não é bem sedado, ele vai ser um paciente difícil. Pacientes magrinhos, às vezes, dão trabalho por quê? Ou porque você foi displicente, ou porque você não preparou bem ele. Então, sabendo disso, a gente vai se preparar o máximo possível, vamos deixar as condições ótimas para evitar todas essas definições aqui de viés difíceis que poderiam ser viés fáceis para aquele paciente bem preparado. E por que é importante reconhecer, né, aquele paciente que realmente pode ter uma via aérea difícil? É você evitar se meter em uma encrenca, né? O que é que você pode fazer? Chamar ajuda. Se aquele paciente você ficou um pouco desconfiado que ele vai dar trabalho, você chama um colega. Pode chamar um colega anestesista também, se o seu hospital tiver. Você tem que ter atenção redobrada, né? Pode utilizar equipamentos diferenciados. Existem alguns equipamentos portáteis, como AirTrack, lâminas diferentes, você pode ter na sua mochila. Enfim, isso aí é uma discussão para uma outra aula. E a mudança de abordagem. Então, alguns pacientes são bizarros. Alguns pacientes você vai olhar e vai falar assim, esse paciente é impossível de ser intubado. Aquele caso clínico que a gente viu na nossa primeira aula, que o paciente estava com uma dificuldade de até abrir a boca, né? Só tinha o espaço do fibroscópio lá. Obviamente você não vai intubar aquele paciente. Então, existem essas duas abordagens aqui. Traqueostomia, que é feito por um cirurgião, né? Na maioria, o ideal é de ser feito de uma maneira eletiva, né? Sem aquela correria toda. Ou a intubação acordado, né? O acordado está entre aspas aqui, porque o nome correto seria intubação com anestesia local sobre sedação. Seria intubação acordada. Geralmente se usa um fibroscópio ou pode fazer com laringoscópio convencional mesmo. Isso é muito visto nos cursos de via aérea difícil, que não é o nosso foco. Existe esse trabalho aqui, que foi publicado na Anesthesia Analgesia, em 2004, do Dr. Thomas Mort, que ele constatou uma informação bem importante que a gente vê na prática, assim,
é um daqueles estudos que mostra para você que a realidade condiz com ele. Ele fala sobre as complicações relacionadas a laringoscopias repetidas. Nós, na anestesia, somos chamados algumas vezes para alguns apuros em emergência e UTI. E quando a gente chega, você vê que está aquela destruição lá na cavidade oral do paciente, né? Tem sangue, saliva, tudo que você imagina tem lá. Por quê? Foram feitas várias laringoscopias. E cada laringoscopia traumatizou. E vai piorando, vai edemaciando. Quanto mais laringoscopias, mais complicações. Foi isso que esse estudo avaliou. Perceba que foram analisados pacientes cirúrgicos, pacientes de UTI e pacientes do andar. As maiores complicações foram essas daqui: bradicardia, regurgitação e aspiração. Isso tem muito a ver com a sedação, certo? Pacientes que não foram bem sedados, não foram bem bloqueados. Paciente que faz força, ele vomita, ele aspira. Bradicardia tem muito a ver com a hipóxia. Enfim, o percentual de pacientes que foram entubados com midazolam foi 27%, que se aproxima do nosso uso brasileiro, né? Acho que no Brasil é mais que 27%, mas eles não usavam muito propofol, eles não usavam muito a ketamina. O etomidato também, 27%, então era meio que 50-50 em relação aos mais frequentes indutores, né, os mais frequentes hipnóticos. E eu acho que é um valor pequeno, 20% de relaxante neuromuscular, principalmente a succinilcolina. Então essas foram as características desse estudo aqui que deram esse desfecho tão importante. Falando sobre quantas laringoscopias foram necessárias para piorar muito a via aérea dos pacientes. Acima de 2, ou seja, 3 ou mais laringoscopias, há um aumento assim, absurdo do grau de complicações. Perceba, hipoxemia, a partir de 2 laringoscopias, aumentou em 9 vezes mais a incidência de hipoxemia, né? Hipoxemia severa, mais de 2 laringoscopias, o paciente tem 14 vezes mais chance de ter hipoxemia severa, ou seja, pior que a hipoxemia. Intubação esofágica, 6 vezes. Regurgitação e aspiração, 7 e 4 vezes. Bradicardia, provavelmente por hipóxia, 4 vezes. E parada cardíaca, 7 vezes. Então, veja o quão impactante são as repetidas laringoscopias, né? Mostra que aquele paciente está com a dificuldade de ser entubado e cada vez mais as complicações vão aumentando. Aqui, de uma forma gráfica, o que está expresso em preto, né, mais escuro aqui, foram 2 ou menos tentativas de intubação. O paciente foi entubado na primeira ou na segunda tentativa. E em cinza, mais que 2 tentativas. Olha só quanto aumenta aqui da segunda para a terceira, né? Laringoscopia. Tudo isso piorou. Intubação esofágica, regurgitação, aspiração, bradicardia, parada cardíaca. Aqui foi hipoxemia e hipoxemia severa. Então, veja só que é um estudo que fez a diferença. E a gente percebe isso na prática também. Qual é a grande lição que esse estudo dá para a gente, né? O que é que a gente pode tirar de prático dele, de útil? A sua laringoscopia tem que ser a melhor desde a primeira vez. Você vai fazer a primeira laringoscopia, ela tem que ser certeira. Então você vai se preparar o máximo possível. Você vai posicionar bem o paciente, você vai usar fio guia, você vai usar as drogas todas a seu recurso, as que estão ao seu dispor você vai usar. Tudo para evitar reposicionamento, evitar colocar o fio guia. Então você vai armado com todo o seu arsenal para entubar o paciente de primeira. Aqui a gente vai falar sobre os parâmetros para você identificar uma via aérea potencialmente difícil. Essas fotos foram cedidas pela doutora Valéria. Tem o site dela aqui, viareadifícil.com.br. Tem um material bem legal lá. E aqui tem 11 critérios que você pode avaliar. Muitos deles não vão poder ser avaliados no paciente grave, que está inconsciente, que não está colaborando.
mas alguns deles são úteis. Primeiro parâmetro, comprimento dos incisivos superiores. O que é que você não quer? Aquele incisivo superior longo, né? O paciente dentuço, o paciente que tem aquela protusão dos incisivos superiores, né? Chupou muito dedo, chupeta, ele fica com aqueles dentes incisivos muito para frente. Isso na hora da laringoscopia, quando você for fazer a força, vai atrapalhar bastante. Ponto 2. Relação entre os incisivos maxilares e mandibulares durante o fechamento normal da mandíbula. Então, se o paciente morde, ele fecha a boca e ele tem a arcada superior protrusa, mesma coisa. Se ele fechou e os dentes superiores forem muito para frente, muito protusos, é um achado também indesejado. Tem muito a ver com o comprimento dos incisivos superiores também. Esse daqui é engraçado, né? É interessante, mas o paciente tem que colaborar. Relação entre os incisivos maxilares e mandibulares durante a protusão voluntária da mandíbula. Essa foto aqui. Se o paciente estiver colaborando, você vai solicitar que ele morda o bigode. Seria tentar morder com os dentes inferiores o bigode que está aqui em cima, né? Essa manobra aqui. Se ele não consegue fazer isso, ele não consegue fazer a protusão aqui da mandíbula e morder o bigode, é um mau sinal também. Ele tem pouca movimentação aqui da mandíbula. A distância interincisivos, basicamente, avalia a abertura da boca, né? Se ela for menor que 3 centímetros, não é bom. Eu acredito que essa seja uma característica bem fundamental para ser avaliada no paciente que dá para avaliar. Você pedir para ele abrir a boca. Uma atitude simples e que vai demonstrar para você se até mesmo a lâmina do laringoscópio vai entrar na boca do paciente. Então, paciente que abre bem a boca já é um sinal que você vai ficar mais tranquilo. Paciente que você conversa com ele, vê que ele não está abrindo muito a boca, você já vai ficar mais atento aí nesse caso. Às vezes ele pode estar com trismo. Então, você vai ter que diferenciar se é um trismo de dor ou se é um trismo de fibrose, né? De radioterapia ou de algum outro tipo de fibrose. O quinto é a visibilidade da úvula. É bem difícil fazer isso no paciente grave, né? Quando você não consegue ver a úvula, é um mau sinal. Conformação do palato. Aquele palato chamado palato ogival não é desejado, é um sinal ruim. E geralmente ele está associado com síndrome. Esse paciente que tem síndrome, qualquer síndrome genética, pode vir acompanhado de palato ogival. É aquele palato superior, ele é profundo, né? Ele é estreito, aquela boca mais estreita. Isso aí também é um mau sinal. Sétimo, complacência do espaço mandibular. Essa região aqui é o espaço mandibular. E aí você vai avaliar essa complacência, né? Se tem uma massa, se é firme, se é endurecido, se tem algum tipo de fibrose aqui nessa região. Por quê? Porque isso vai interferir diretamente na laringoscopia. Aqui é a distância tireomentoniana, a distância entre a tireoide e o mento. Está sendo medida aqui pelo colega. Menor que a largura de 3 dedos médios. Nesse caso aqui tem 4 dedos. Então, quanto menor isso aqui, isso se traduz em um retrognatismo. Então, quanto menor esse espaço daqui, pior para você fazer a laringoscopia, porque essa região é a região que vai se movimentar. E se ela é pequena, se o paciente tem aquele queixinho para dentro, o queixinho mais retrognata, você vai ter que já ir sabendo que isso pode dar trabalho para você. No lugar, comprimento do pescoço, um pescocinho mais curto e um pescocinho mais grosso. No caso aqui já seria um pescoção, né? Não é bom para a gente. Pacientes obesos, pacientes muito musculosos, que às vezes também tem uma massa magra grande, tem uma massa gordurosa também grande, então a força que você vai fazer vai ser maior. E isso pode trazer uma dificuldade no momento da laringoscopia lá. Esse 11 aqui, juntamente do 4, que é a distância interincisivos, né, a abertura da boca, e essa movimentação aqui de flexão e extensão da cabeça e pescoço,
são os dois principais. Então, se o paciente não abre bem a boca, e se ele não consegue fazer essa movimentação aqui, da cabeça e do pescoço, eu acredito, por minha vivência prática, que são os dois maiores preditores que podem dar trabalho para você. Então, você vai ter que ir muito atento, se preparar bem, posicionar o paciente de uma forma ideal, que a gente vai conversar na aula de laringoscopia, para evitar passar apertos nesse momento aí fundamental. Então, andando na rua, você vai perceber, né? Esse paciente aqui, esse meu colega, ele tem um queixinho pequeno, ó, provavelmente pode ser uma intubação difícil, uma intubação mais complicada, né? E aí você vai detectando essas características e vai treinando o seu olho. Em alguns momentos você vai estar automático isso aí. Esse parâmetro aqui, que é a história de intubação difícil, chegou lá a familiar, trouxe o pai dela e ela falou, ó, doutor, da última vez que ele foi se operar, o médico anestesista falou que teve algum probleminha, né, na hora da intubação. Então, isso é o parâmetro mais confiável que aquele paciente vai dar trabalho. Sempre que houver essa história de intubação difícil naquela pessoa, não menospreze, pode confiar. Eu já menosprezei algumas vezes na minha vida e confirmei que realmente a intubação não era tão boa. Então, acredite nos colegas, principalmente se for história de cirurgia com anestesia, né? Pode acreditar que a intubação provavelmente tem grandes chances de ser difícil mesmo. Então vamos treinar um pouquinho o nosso olho. Pacientes com abscesso faríngeo. Traduzidos como o quê? Uma história de infecção, febre, uma massa nessa região aqui, região do pescoço. Isso aqui é bizarro, né? É aquele caso bizarro que a gente não vai nem pensar em intubar esse paciente aqui, né? Porque já está mostrando. Mais um caso de abscesso faríngeo. Esses casos, eles são classificados em abscessos faríngeos maiores, maciços, que são todos esses casos aqui, mas também tem um abscesso faríngeo mais tranquilo. No abscesso faríngeo maciço, o problema maior é esse daqui, ó. É o abscesso faríngeo, tem uma face bem fina, uma face que quer fistulizar, voltada para a cavidade oral do paciente. E aí, se você vier com o laringoscópio aqui, a chance de você romper isso aqui e inundar a via aérea superior e inferior do paciente com pus, bactéria e tudo que você não quer é alta. Então, evite entubar os abscessos faríngeos maiores, os abscessos faríngeos expressivos, grandes, porque vai ser como se o seu laringoscópio fosse um bisturi e vai explodir isso aí no paciente e só Deus sabe o que é que vai acontecer. Outra característica, macroglossia. A gente vê esse deputado aqui, ele tem uma língua que não cabe na boca, né? A gente percebe que quando ele fala, ele tem até dificuldade para falar. Então, provavelmente essa intubação é uma intubação bem complicada. Você vê que o pescoço dele também é um pescoço mais grosso, né? Ele tem um certo grau de sobrepeso. E a língua também vai ser uma dificuldade bem expressiva na hora da laringoscopia dele. Então, fazendo um treinamento visual, a gente sabe que esse paciente deve ser tratado de uma forma especial. Você vai chamar ajuda, você pode chamar um anestesista para ajudar você, ou utilizar recursos que não laringoscópio convencional. Esse outro critério aqui, radioterapia de pescoço, é um dos critérios mais perigosos que existem, porque ele dá dois fatores de risco, e os maiores principalmente para ventilar. Então, ele dá um prognóstico terrível para intubar o paciente, geralmente os pacientes são de intubação difícil, e de ventilação difícil, o que é pior, é tudo que você não quer. Você pode não intubar, você pode não pegar central, você pode não pegar veia, você não pode só querer não ventilar o paciente, porque ele vai morrer de hipóxia, da coisa mais boba que existe. Então, o paciente com história de radioterapia na região do pescoço, eu trouxe aqui aquela máscara que eles usam, né, durante a radioterapia para marcar o local, ele vai ter cicatrizes nessa região, vai ter fibroses
E isso vai impedir toda a movimentação aqui da região elástica, da musculatura, tudo isso vai ficar congelado, vai ficar bem mais difícil de entubar e de ventilar ele. Então, escutou história de radioterapia do pescoço, pode ficar atento 1000% aí, porque vai ser difícil para entubar e para ventilar também. Mais um critério, né? Dificuldade para abrir a boca, a gente conversou. Distância intericisios menor que 3 centímetros ou 3 dedos. A gente pode usar essa regra prática aqui. 3 dedos. Paciente que não abre a boca, terrível. Esse aqui você não vai conseguir introduzir a lâmina do laringoscópio. Só se você ocasionar um trauma dentário nele, né? No momento de desespero. Mas isso não vai acontecer, porque você vai ter conversado com ele antes ou conversado com a família e visto que esse paciente tem uma história que não abre muito a boca. Mais um preditor aqui, dificuldade em mover o pescoço. Então a gente tem duas características aqui, né? A primeira é a distância tiromentoniana menor que 6 centímetros entre a tireoide e o mento, que é a ponta do queixo. Resumindo, é aquele paciente que é retrognata. Ele tem o queixinho, né? É bem comum isso aí. Tá aqui esse exemplo, paciente real meu. Perceba o queixinho dele. Olha a distância tiromentoniana dele, a tireoide e o mento. Você vê que ele é um paciente que tem o retrognatismo, né? Ele tem aquele queixinho para dentro. E esse paciente, ele saturou muito rápido. Um paciente que deu trabalho para mim. Foi uma sedação. E ele não respirava bem, porque essa região dele era encurtada, a língua dele obstruía fácil e saturando sempre, saturando sempre. Outro preditor é a distância externo-mentoniana menor que 12,5 centímetros. É a distância entre o externo e o mento, a ponta do queixo. Resumindo, é um paciente que tem cifose, que é esse caso aqui dessa criança, terrível para entubar, né? A gente precisa dessa movimentação, da extensão do pescoço para fazer aquela laringoscopia maravilhosa. E esses dois pacientes foram pacientes que receberam queimaduras e a pele aqui da mandíbula colou com o pescoço e o tórax. Então ele não tem condições nenhuma de estender o pescoço, né? A não ser que você rasgue aí a pele dele, que é o que a gente não quer. Vai entubar com fibroscópio, com alguma outra coisa que não o laringoscópio. Ninguém aqui é herói para entubar um paciente desse. Obesidade, a gente já vê que é bem complicado, né? Paciente obeso. Principalmente esse preditor aqui, pescoço maior que 40 centímetros. No caso desse meu colega aqui, que tem uma cabeça, um formato bem característico, né? Você vê que o pescoço dele é um pescoço bem generoso, né? Pescoço que vai fazer você ter um trabalho de fazer uma força acima do que você está acostumado. Uma força que às vezes você não vai conseguir fazer. Então esse paciente ele deve ser bem preparado. O paciente obeso, no geral, um obeso assim que não seja tão exagerado quanto esse aqui, quanto esse pescoço, né? Ele é um paciente que dá para entubar. Eu trabalho com pacientes com obesidade mórbida e o segredo para esses pacientes é nunca entubar eles em decúbito dorsal horizontal, sem coxim. Por quê? Se você bota o paciente deitado, ele vai ficar assim. Paciente obeso, né? E aí, é difícil até para introduzir a lâmina do laringoscópio aqui, porque às vezes a mama ela cai, você bate aqui no tórax, você não vai conseguir fazer força porque é muito pesado. O que é que você vai fazer? Você vai tirar o magro que existe dentro desse obeso. Você vai fazer com que um pescoço apareça, colocando coxins de forma generosa. A gente vai discutir na próxima aula, de laringoscopia, como realizar o posicionamento ideal do paciente. E aí aquele paciente obeso que ninguém estava conseguindo entubar, você vai lá, vai colocar alguns coxins interescapulares, que é esse daqui, vai colocar os coxins aqui occipitais, e você conseguiu fazer com que o pescoço dele aparecesse. Até esse paciente de cima dá para melhorar durante a intubação. E isso tudo ficou de uma forma de um trapézio aqui, né? Você vê que é bem característico esse trapézio para obesos. E a laringoscopia vai com uma beleza nesse tipo de pacientes. Dentição é um dos
as nossas barreiras também, né? Tem vários tipos de problema com dente, desde os dentes soltos, aqueles dentes mais moles, que pode cair na traqueia, dar trabalho que você nem imagina, até os pacientes edêntulos, pacientes sem dentes. Esse vovozinho aqui, dando um V da vitória, não sei porquê. Incisivos superiores proeminentes, né? O caso do Ronaldinho Gaúcho, que a gente viu que aquele incisivo mais protuso, ele vai dar problema também, porque para manobrar o laringoscópio ele vai atrapalhar. E o 1001 é o famoso, essa senhora aqui, né? E esse outro senhor, o 1001 invertido, esse daqui. O 1001 mais perigoso é esse daqui. O primeiro perigo desse 1001 é furar o cuff, porque a sua lâmina vai ficar mais ou menos aqui, ó, entre os zeros, né? Vai ficar encaixada nos zeros. E esses dois dentes aqui vão atrapalhar bastante na hora de passar o tubo. Pode furar o cuff e pode atrapalhar também na visualização, atrapalhar de uma forma mecânica mesmo. Então, todos esses fatores de risco aqui que tem a ver com dentes, eles devem ser avaliados com cuidado. Você vai se preparar melhor. Não significa que esses pacientes não são intubáveis, mas que eles podem dar mais trabalho para você. Os edêntulos, eles têm trabalho porque a língua ela fica muito solta e para ventilar também os pacientes sem dente é mais difícil. Na aula de ventilação a gente vai conversar como a gente vai ventilar melhor esses pacientes, posicionando a máscara de uma maneira um pouquinho diferente. Angioedema. Eu mencionei isso aqui na nossa aula, que eu trouxe um caso clínico que a paciente estava com estridor. E aí o que é que estava acontecendo? Ela estava com anafilaxia, começou a edemaciar tudo da veia aérea superior dela, estava toda cheia de urticária, né, toda vermelha. E com o passar do tempo, o angioedema ele vai edemaciando também as vias aéreas superiores e inferiores, né, incluindo a nossa glote, epiglote e aritenoides. Então, com o passar do tempo, a glote ela vai ficando toda edemaciada e a tendência é fechar. E aí mesmo que você use bloqueador neuromuscular, tudo, você pode usar tudo, você não vai conseguir ver essa fenda aqui, porque está tudo edemaciado. Então, você tem que atuar antes, o paciente ainda está falando, ainda está respirando com dificuldade, para entubar enquanto há essa passagem de ar, porque depois que fechou, você não vai conseguir ver. Na hora que você laringoscopar, não vai ser um desenho bonito como esse, né? Vai ser uma maçaroca ali, maluca, que você não sabe. Você mal vê a epiglote, está tudo distorcido. O normal que você está acostumado já não é mais aquilo. E aí você tem que atuar antes, tá certo? Trauma, bem característico, né? Aqui eu trouxe uma foto de uma cirurgia, mas foi mais para exemplificar aqui um trauma de face, paciente que levou um tiro de qualquer coisa, um escopeta, um tiro de 12 na cara. Vai ser uma intubação difícil, uma intubação complicada. Você vai olhar para aquele paciente e vai dar aquele arrependimento, né? E aí você tem que chamar ajuda, você vai ter que se preparar, tudo que a gente conversou antes. Primeira graduação aqui que a gente deve falar é a escala de Mallampati. A escala de Mallampati ela é feita para pacientes colaborativos. Por quê? Porque você tem que pedir para ele abrir a boca. Mas a gente tem que falar sobre ela, porque em alguns momentos do curso ela será mencionada. Então, o Mallampati ele vai de 1 a 4. 1, 2, 3, 4. Também tem o Mallampati 0, que é esse daqui. Você solicitou o paciente para abrir a boca e você vê a epiglote dela aqui, ó. Essa criancinha tem o Mallampati 0. O Mallampati 1, você vê o palato mole, fauces, úvula e os pilares anteriores e posteriores. No 2, você não vê os pilares anteriores e posteriores. Você vê o palato mole, fauces e úvula. No 3, você vê só a base da úvula. E no 4, você não vê a úvula, não vê o palato mole, só vê o palato duro. Então, basicamente, você vai, nos pacientes que puderem fazer isso, né, antes de entubar, você vai tentar olhar aqui, o Mallampati dele. Se você consegue ter uma visualização ampla das estruturas, ele provavelmente deve ser um paciente que seja mais fácil de entubar.
Caso contrário, você só veja a língua e o palato duro, é um paciente que provavelmente vai expressar alguma dificuldade para ser entubado. Ele tem muito tecido mole ali, ou ele não consegue abrir muita boca. Às vezes o malampate é prejudicado porque ele não consegue abrir a boca. E aí você tem dois critérios que vão se associar e vão mostrar para você que ele pode ser um paciente que vai dar trabalho. Perceba que o malampate ele não é a melhor escala do mundo. Ele não é a escala assim que, malampate 4, esse cara é difícil de entubar. Esse paciente aqui vai dar trabalho. Malampate 1, poxa, malampate 1 vou entubar fácil. Não é bem assim. A classe 3 e 4 de malampate, que são aquela visualização não tão boa, podem ser viário difícil em 5% das vezes. Então não é sempre que vai ser, né? 95% serão viárias tranquilas. Malampate 3 e 4, não tem problema. Se utilizado sozinho, ele não é tão bom. A acurácia dele é bem baixa. Você tem que associar uma série de critérios que a gente já discutiu até agora. Por quê? Depende do esforço do paciente. Às vezes o paciente não abre a boca de uma forma completa, está com preguiça, ou ele não está colaborando, está maluco lá, com hipóxia, está embriagado, X. E tem uma diferença de você avaliar o paciente sentado e deitado. Então, o malampate a gente discutiu aqui mais como um tema de um recurso, né, para a gente falar sobre via aérea, para a gente falar sobre um caso clínico que o malampate era bom, mas que a via aérea foi difícil. Basicamente é isso. Essa classificação aqui é chamada de classificação de Cormack-Lehane. Ela é uma classificação muito útil para trabalhos e para comunicação entre nós, colegas. A gente vai falar sobre um caso clínico e vai falar, aquele paciente tinha Cormack 2, Cormack 3, enfim. É uma classificação que inicialmente foi dividida em 4, de Cormack 1 a Cormack 4. Quanto mais perto do 1, mais fácil, e quanto mais perto do 4, mais difícil ou impossível de entubar o paciente. Então, o Cormack 1 é aquela laringoscopia ideal, né, que a gente sonha. Você vê a epiglote, você vê as cordas vocais, você vê as aritenoides. A intubação mais tranquila que existe. Cormack 2 foi aquele paciente que eu mostrei para vocês, que eu conseguia ver a epiglote, conseguia ver uma parte das aritenoides e um pouquinho da fenda da glote. Esses pacientes dá para ser intubado também. A gente consegue intubar esses pacientes. Epiglote, um pouquinho da fenda da glote lá e as aritenoides. Você fazendo uma manipulação laríngea externa, foi o que eu fiz. Fio guia, você consegue direcionar o tubo e intubar eles com sucesso. O grau 3, você consegue ver apenas a epiglote. Você não consegue ver mais nada. Não vê aritenoides e não vê a entrada da glote também. E o grau 4, nem a epiglote você consegue ver. É apenas a base da língua. Aquela laringoscopia que eu não desejo para ninguém. Depois, o Cormack ele foi subdividido. O grau 1 permanece igual. O grau 2 foi dividido em 2A, 2B. O grau 3 foi dividido em 3A, 3B. E o grau 4 continua o mesmo. Apenas a divisão didática para trabalhos. E a gente vai usar muito essa classificação aqui, de 1 a 4. Sendo 1 e 2 pacientes fáceis, que dá para intubar. E o 3 e 4, intubações que são difíceis ou impossíveis via laringoscopia convencional. Aí você vai ter que utilizar outras coisas depois. Então, fazendo relação com a gravura e uma foto real, de uma videolaringoscopia, o grau 1 é tranquilo, né? Epiglote, cordas vocais, aritenoides. Epiglote, cordas vocais, aritenoides. O grau 2 é aquela que a gente vê só um pouquinho das aritenoides, a entrada da glote bem discreta. A epiglote aqui, ó. Um pouquinho da entrada da glote e as aritenoides aqui. Aritenoides, um pouquinho da entrada da glote, epiglote. Às vezes esse Cormack aqui você vai ter quando você não encaixa muito bem a lâmina lá no finalzinho, né? Que é um erro comum que eu falei para você. O grau 3 é aquela epiglote que você faz a força e ela não sai da frente, que é uma situação bem frustrante, né? Você chegou lá, tá vendo a sua querida epiglote, né? Fez a epiglotoscopia, que eu falei tanto. E aí você faz a força e ela permanece lá. Aí você vai lembrar de mim, poxa vida, o Thiago falou que era para eu ter chegado aqui na epiglote, eu cheguei, fiz a força como ele falou e não tô vendo nada. É o grau 3 de Cormack-Lehane. A gente vai discutir na aula da laringoscopia
como você vai perder essa raiva de mim aí? Quais as manobras que você vai fazer nesse momento para pular essa epiglote e conseguir ver o que a gente quer ver? Isso aqui chama-se flop epiglottis, epiglote caída. A gente vai conversar sobre isso aí. O grau 4 é apenas a base da língua. Você não consegue ver a epiglote. Você vê que aqui tem só a base da língua do paciente. Então, esse aqui é bem difícil e até impossível com o laringoscópio convencional. Vamos falar agora sobre ventilação difícil. A gente está falando sobre a avaliação da via aérea, né? A gente falou sobre a avaliação da laringoscopia. Vamos falar agora sobre a ventilação difícil, que é uma das coisas mais terríveis que existem. É uma situação relativamente incomum de acontecer. É difícil a gente chegar num momento que não dá para nem ventilar o paciente. Sobre as condições ideais, né? Ele bem relaxado, tudo. Mas a gente tem que falar sobre isso aí. Qual é a definição? É a impossibilidade de ventilar adequadamente devido à vedação inadequada. Está escapando lá, a máscara está vazando tudo, ele tem barba, ele tem algum problema lá que não está encaixando bem. Vazamento excessivo, seja pelo equipamento, seja por esses escapes de ar. E resistência aumentada à entrada ou saída de ar. Aqui pode ser um problema pulmonar, um broncoespasmo, por exemplo, ou um problema aqui da via aérea superior, um corpo estranho, a língua do paciente, o paciente fazendo força, se ele não estiver bem relaxado. Uma outra característica é a inabilidade de manter a saturação maior que 92%, ventilando o oxigênio 100%, você não consegue manter essa saturação maior que 92%. Também é uma definição de ventilação difícil. E como eu falei, né, uma incidência bem baixa, 1,4%, mas quando acontece é bem trágico para os nossos pacientes. Então esse trabalho aqui da Anesthesiology 2000 fala sobre os preditores de ventilação com máscara difícil. Veja só, eles analisaram 1.502 pacientes e os P's, todos eles foram significativos, né, menor que 0,05. Está aqui os fatores de risco que eles encontraram. Primeiro, presença de barba. Por incrível que pareça, a barba ela é utilizada algumas vezes para esconder um defeito. Na maioria das vezes é aquele retrognatismo que a gente conversou. Os homens aprenderam a disfarçar isso aí por meio da barba. Eles deixam a barba crescer para esconder um queixinho que ele tem ou até um pescoço mais grosso, né? Aquele pescoço largo. Às vezes o paciente não tem pescoço, ele usa a barba como um delimitador. E isso atrapalha na hora de ventilar. Vai ter escape de ar durante a ventilação. IMC maior que 26, também é um preditor para a ventilação difícil. Aumenta em 2,75 a chance de ser mais difícil de ventilar. A barba em 3,18. Falta de dentes, né? Paciente é dentro, eu conversei com você, que é mais difícil de ventilar também. 2,28. Idade maior que 55 anos, pela flacidez das estruturas aqui faciais, né? Você não consegue acoplar bem a máscara. Também um pouquinho. E história de ronco. 1,84% mais chance de ser uma ventilação um pouco mais complicada. Perceba que isso não quer dizer que o paciente não vai ser ventilado. É apenas um fator de risco para você ficar mais atento. Não significa que se você vê um paciente sem dentes e com barba que você vai morrer de medo e ele é impossível de ser ventilado. Não. Ele pode ser ventilado de uma forma mais cuidadosa, né? Você vai se preparar melhor e vai ter atenção que aquele caso é um caso mais complicado, que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas ele é perfeitamente ventilável. Tá aqui o que eu falei, né? Às vezes os pacientes eles usam a barba como uma maneira de esconder um queixo retrognato, ou então um espaço submandibular diferente, né? Com algum um tecido adiposo ou um pescoço mais proeminente. Existe esse mnemônico, né? MMMM-MASC e obese. Foram mnemônicos criados para associar isso aí de uma forma mais americanizada, né? Sexo masculino, barba ou pacientes edêntulos,
malampate 3 ou 4, protusão mandibular, idade, ronco ou apneia obstrutiva do sono, pacientes muito pesados, né? IMC maior que 26, que a gente conversou. Aqui outro que criaram, IMC maior que 26, barba, paciente descendente, que ronca e que tem mais que 55 anos. Não precisa decorar isso aqui, é apenas uma título de curiosidade e para prova, por exemplo. Esse daqui é algo que chama atenção. A gente já discutiu sobre isso aqui, que é a ventilação impossível. Eu passei um slide. O maior preditor dessa característica aqui, dessa dificuldade para ventilar e impossibilidade é radioterapia de pescoço. Então, isso que tem que ficar na sua cabeça. Pacientes com radioterapia de pescoço, você tem que ir de uma forma assim, 10 vezes mais atenta. Se a ventilação difícil já era incomum, a ventilação impossível é também quase impossível de achar, né? 0,15%. É bem comum, mas você tem que estar atento para não cair nesse 0,15%. Mais um trabalho aqui da Anesthesiology, de 2009, sobre os preditores de 50 mil anestesias. Identificaram a via aérea, a ventilação impossível. Então perceba que é 0,15%, né? O maior de todos é o que a gente conversou, mudanças devido à radiação do pescoço, aumenta em 7,1 vezes a chance de ter ventilação impossível. Esses outros são bem comuns, não aumentam tanto quanto 7, 3,3, 2,4, que é sexo masculino, apneia do sono, malampate 3 ou 4, ou barba, presença de barba. Então, vamos ficar atentos a esses critérios. Os pacientes, eles, na maioria das vezes, vão ser ventiláveis, 99% eles vão ser ventiláveis, mas caso apareça um paciente com história de radioterapia de pescoço, com limitação do movimento, né, ele vai ter uma série de critérios juntos. Você vai começar a somar esses critérios. E aí você vai saber que ele tem alta chance de ter uma ventilação impossível. Concluindo a nossa aula, nunca menospreze uma via aérea, né? Isso tem muito a ver com aquele negócio, meu pai foi difícil de entubar, né, quando ele teve uma parada lá na enfermaria. Então, pegue essa informação e use a seu favor. Não vá de forma displicente. Você tem que ir com todos os recursos na primeira laringoscopia. Posicionado, fio guia, tudo a seu favor. Cuidado a retirar o que você não pode oferecer de volta. Ou seja, você vai entubar aquele paciente, você vai usar todas aquelas drogas que a gente discutiu, né? E vai discutir mais sobre elas. Mas, a partir do momento que você decidiu entubar o paciente, você vai tirar os reflexos dele, vai tirar o tônus muscular, e você tem que dar a certeza que ele não vai morrer por sua causa. Se você não entubar, você vai ter que ventilar ele. Se antecipe muito bem uma via aérea potencialmente difícil, ou seja, uma via aérea que tem fatores de risco. Você vai se antecipar, vai se preparar bem. E por último, treine, que a gente conversou, né? Quando você vai entubar o seu paciente, você antes vai avaliar esses critérios, vai tentar identificar se ele tem aqueles critérios que a gente conversou. E os seus colegas andando na rua, você começa a ver isso aí. Esse cara aqui tem um queixo pequeno, né? Esse outro eu acho que eu teria dificuldade em entubar porque ele é obeso, tem um pescoço mais grosso. E você vai treinando o seu olho. E à medida que você faz isso, de uma forma involuntária, você vai adquirindo um sexto sentido, digamos assim, para avaliar as vias aéreas aí de uma forma no geral. Então, fica aí a nossa aula sobre a avaliação da via aérea, como não se meter em armadilhas e como se preparar para aqueles pacientes que podem dar muito trabalho para você. Vamos agora a uma aula fundamental que é sobre a ventilação com máscara. Todo mundo deveria saber, mas poucos sabem. E a gente vai se aprofundar nesse assunto aí.